hoje com esse frio. Nem trabalhadores, nem frequentadores. Né? Semana passada estava Sempre assim, surpreendendo. Então, vamos aos recados, né? Como de costume. Nosso trabalho de quinta-feira de fluidoterapia ele ainda permanece suspenso. Nós ainda não temos novidades sobre esse assunto. Assim que a gente tiver, a gente informa a todos vocês. Nesse sábado agora a gente vai ter o nosso evento de comidinhas, aquele conhecido como takeaway, que a gente faz a encomenda e depois a gente só vem buscar. E dessa vez a gente, com esse friozinho, a gente vai ter umas sopas e caldos, né? Então, vale a pena as sopas da Cláudia. A gente tem o que mesmo? Caldo verde. Eu tenho uma folha atrás. Caldo de legumes, caldo verde, capelete em brodo, caldo goiano. E de doces a gente tem mousse de limão e mousse de maracujá. As encomendas são só até amanhã. Então, pode fazer encomenda ali pela secretaria ou no Facebook até amanhã. E os preços são... A gente tem os tamanhos de caldos de 250 gramas e 500 gramas. É R$50 o quilo. Então, de 500 gramas vai ser 25, baratinho. E os doces são R$8, mousse de limão e mousse de maracujá. A retirada é do meio-dia às 13 horas. Palestras do mês de junho. No dia 24, terça-feira, a gente vai ter a palestra O Cristo Consolador, com Kelman Freitas. Ele já esteve aqui algumas vezes. A palestra é às 8h15. No dia 25 de junho, quarta-feira, às 14 horas, a gente tem uma palestra com o tema Cremação e Espiritismo, com Cássio Branco de Araújo. Também já veio aqui várias vezes. Continuamos com a campanha dos quadradinhos de lã, aqueles famosos quadradinhos de 20 por 20, que se tornam uma mantinha, que são doadas à instituição que trabalha com mães e bebês. Vou pegar aqui. Tem que mostrar sempre. Os quadradinhos são esses aqui, 20 por 20, crochê ou tricô. Aí a pessoa que tiver habilidade, que não é o meu caso, minha esposa pegou um e está tentando lá. Aí está saindo uns redondinhos de lã, mas logo vai sair uns quadradinhos de trás. Ela não está sabendo, ela não está assistindo. Essa tá bonita, hein? Tá bem bonita. Depois o pessoal, a mão de obra aqui ajuda a unir todos os quadradinhos. O selinho disse que vai levar pra Essa é minha. O Selim vai fazer também os quadradinhos. Boa, isso aí é do... Segurar microfone e papel não é fácil, não. Ainda não tenho essa habilidade. Como toda casa espírita, nós aceitamos doações em dinheiro, doações de calçados, acessórios, livros espíritas em bom estado, lembrando sempre, que às vezes chegam umas coisas que não dá para ir adiante, né? E é isso que ajuda o nosso bazar, ajuda a gente a sustentar a nossa casa, né? As doações em dinheiro, quem quiser, ali tem a chave Pix, a gente só pede que quem quiser e puder, não é obrigatório, lembrando sempre, informe pra gente a que se destina esse valor, né? Porque às vezes nós temos algumas campanhas na casa, e então é importante que a pessoa avise, esse dinheiro aqui é para assistência social, esse aqui é para casa, esse aqui é para alguma campanha, para que a gente se organize, né, a nossa contabilidade. Quem quiser também pode se associar à casa, lembra que não é obrigatório, tem, as contribuições mensais são a partir de R$20. Continuamos com a nossa arrecadação das tampas e lacres, né, os blisters de medicamento. Tem ali fora uma caixa ali que a gente vai juntando tudo e depois a gente encaminha para o Instituto Amor Rosa, né?
Isso, eles fazem um trabalho lá, eles separam, ela estava contando aí pra gente, eles separam e depois esse valor é revertido para a instituição deles, né? E temos também as notas sem CPF, quem puder trazer notas sem CPF, a gente tem uma caixinha ali atrás, ao lado da caixinha de perguntas do Pode Perguntar, tem uma caixinha ali para notas fiscais, cupons fiscais. Às vezes o pessoal coloca os cupons fiscais na caixinha de perguntas. Aí a gente fala, nossa, chegaram mais perguntas? Ah, não é cupom fiscal. Tem mais atendimento fraterno. Muitas pessoas procuram a casa espírita com algum problema, alguma dificuldade e com necessidade de conversar. Então, aqueles que tiverem essa necessidade podem chegar um pouco mais cedo e tem algum trabalhador para conversar. Vai ter um bate-papo, nada, não é um psicólogo, um psiquiatra, mas um atendimento fraterno mesmo, como o nome diz. Quem não puder fazer, quem não puder chegar mais cedo, a gente também tem um atendimento à distância que é feito via WhatsApp, né? Então é só agendar, pode agendar ali na secretaria ou através do Facebook, do Instagram e fazer esse atendimento também. E acho que é isso. A gente sempre esquece de falar, né, da nossa cantina, né? Então ela fica ali vazia porque a gente não lembra de falar, né? Que a gente tem uma cantina, a gente não tem muitas coisas, não tem salgados, essas coisas, mas a gente tem um cafezinho ali, sempre tem um cafezinho e um pedacinho de bolo ali, a gente sempre... Chazinho também, né? Tem cappuccino. Ah, já tem mais coisas, né? Então, quem chegar um pouquinho mais cedo, estiver aqui sem fazer nada, pode ir ali e passar o tempo, né? Então é isso, né? De recados são isso. Então vamos nos acomodando nas nossas cadeiras, relaxando um pouco o nosso corpo e a nossa mente, tentando deixar do lado de fora aquilo que nos preocupa, aquilo que ocupa tanto a nossa mente. Pelo menos por alguns instantes, vamos reservando esse momento para nós, para cuidarmos do ser real que habita essa roupagem de carne. E assim vamos respirando devagar e elevando os nossos pensamentos ao alto, imaginando a figura do nosso querido Mestre Jesus a nos receber de braços abertos, com um sorriso no rosto, pronto para nos auxiliar, nos aconselhar, nos ouvir, nos trazer tudo aquilo que precisamos para enfrentar os desafios do dia a dia. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, e o evangelho dessa noite é comigo mesmo. Então, o Bruno vai falar sobre como lidar com a morte. É incrível como a gente tem dificuldade com esse assunto, né? Se tem uma coisa que a gente tem certeza, é que a gente vai morrer, né? Que esse corpo aqui, essa veste, essa máquina, um dia ela vai se esgotar
ela vai ter dado tudo aquilo que ela tinha que dar, e a gente vai embora. Pode ser espírita, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser ateu, né? Ninguém discute que a gente vai embora. A gente só discute o que acontece depois, o que acontece antes, e a gente acha que sabe muito. Na realidade, eu acho que a gente sabe muito pouco. A diferença entre todos é muito pequena. E às vezes a gente acha que é tão grande, né? De conhecimento, né? O espírita sabe mais, ou o católico sabe mais, ou o filósofo sabe mais. Na realidade, a diferença é muito pequena. E poucos de nós sabem realmente como lidar com esse assunto, né? Quando ele chega, na realidade, a gente vive como se isso nunca fosse acontecer, né? E a gente vive como se isso nunca fosse acontecer, e muitas vezes a gente se desespera quando o momento chega, né? Quando a morte, ou como desencarne, como a gente diz, quando ele bate a nossa porta, a porta da nossa família, né? Grande parte das vezes, a maioria das pessoas se desesperam, né? E então o intuito desse evangelho não é trazer nenhuma resposta pronta sobre o porquê, como a gente não se desesperar, né? Mas de alguma forma fazer com que a gente reflita se realmente a gente precisa se desesperar tanto e se realmente esse momento precisa ser tão difícil, tão doloroso, né? Eu trouxe alguns pontos aqui que talvez ajudem a gente a identificar por quê e como tentar ser diferente quando for a nossa vez, porque vai chegar, né? Então, acho que o primeiro ponto e o mais importante, não sei se é o mais importante, mas o primeiro ponto que eu trouxe, que eu acho que é grande causador desse desespero, é fuga. A gente foge muito desse assunto, né? A gente foge muito e como consequência a gente não vai estar preparado, né? A gente passou a vida inteira fugindo. Se alguém chega e fala, eu sou doador, virei doador de órgãos, né? Eu estou pensando em fazer um seguro funeral, um auxílio funeral. O que a gente fala para essa pessoa? Para de falar besteira. Sai daqui, para de falar besteira. E a gente foge, né? A gente sempre foge. E a gente consegue fugir do assunto. Consegue. Mas a gente não consegue fugir dela de fato. Então, quando ela vem, a gente fica ali naquela ânsia de preciso fugir. Mas não dá para fugir, já veio. Já veio para aquele familiar, para aquele amigo que eu tanto gosto, que eu tanto estimo, e não tem como fugir. Eu não estou preparado. Então, o grande problema da fuga, de fugir do assunto, é que eu não estou preparado. É possível estar preparado para a morte? 100% não, a gente nunca vai estar 100% preparado. A gente não sabe qual o momento, a gente não sabe quando vai acontecer. Às vezes eu estou esperando ficar aqui na Terra por muitos anos, mas de repente eu saio ali fora e vou embora, né? Então, é difícil. Um pai não espera que o filho vá antes, ainda mais quando o filho é bem jovem. Igual eu tenho uma filha de 4 anos, eu não espero que ela vá agora, mas é possível. Nem antes e nem agora. Pensou? Imagina que tem uma lógica, né? Sim, a gente imagina sempre aquela lógica. O pai vai bem idoso, vai embora, depois os seus bem idosos vão embora, e assim. Mas nem sempre a lógica da vida é essa, né? Pode ser que os planos sejam outros. Então eu preciso estar preparado. Então como que eu posso me preparar minimamente para isso? A fuga não é uma opção. Fugir do assunto não é uma opção. Então eu preciso buscar algum conhecimento, certo conhecimento sobre a morte, sobre a vida. E sobre a vida
Se eu conseguir compreender melhor a vida, eu vou conseguir compreender melhor a morte, o que é a morte. Né? Aonde eu vou compreender? No Espiritismo a gente tem muito material. Uma infinidade de material a respeito. Para a gente se aprofundar, para a gente entender o que é o espírito, de onde vem, para onde vai, a reencarnação, céu, inferno, enfim. Mas não necessariamente vai ser só no Espiritismo. A gente tem diversas religiões, a filosofia com vasto material e que a gente pode enriquecer o nosso conhecimento, e isso vai nos ajudar a lidar melhor com esse assunto. Né? Não necessariamente eu vou me associar a uma certa religião e vou ter um vasto conhecimento sobre o assunto. É preciso que eu me dedique, né? Seja qual for a linha que eu abraçar. Um outro ponto que é importante também, e que eu acho que é causador dessa dificuldade de lidar com a morte, é a insegurança. Né? O medo de ficar só. Né? Esse medo de ficar só, ele também é muito prejudicial. Como a gente estava falando aqui da lógica, né? Fulano vai primeiro, eu vou primeiro. A gente não sabe como vai ser. Né? Então, pode ser que os planos sejam que um dia eu acabe realmente só. Fisicamente só. Né? E todos os meus, eles vão primeiro. Né? Acabam indo primeiro. Eu fico só. Mas o que eu tenho que recordar, voltando ao assunto anterior, né, o tema anterior, é que se eu fiquei só, isso tem um motivo. Então, para saber que isso tem motivo, eu preciso aprender um pouco mais sobre o assunto, sobre a morte, sobre a vida, compreender que tudo tem um planejamento, que se eu acabei só, é porque talvez fosse necessário. Talvez não. É necessário. Se aconteceu, é necessário. E isso não é para sempre. É um período. É um período passageiro, às vezes até muito breve, em que eu preciso estar só. Mas eu preciso também ter em mente que eu nunca vou estar realmente só. Deus nunca vai deixar ninguém só. Por mais que pareça. Por mais que todos os meus parentes tenham ido e eu seja o único, sempre vai ter aquele amigo, aquele colega, aquele que muitas vezes é mais do que família e que me ajuda naquilo que eu preciso, um ajuda o outro. Então se a gente abrir os olhos, olhar bem ao nosso redor, a gente vai ver que nós nunca vamos ficar desamparados de verdade, em nenhum sentido. E ainda que eu não consiga visualizar esse amigo, esse que sobrou para me ajudar, espiritualmente a gente pode ter certeza que a gente nunca vai estar. Nunca vai estar. Porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos aqui para enfrentar dificuldades sozinho. Né? Dificuldades necessárias, muitas vezes. Sempre vai ter um amigo espiritual ao nosso redor, nos auxiliando, tentando influenciar. Muitas vezes não consegue porque nós não deixamos, não damos a liberdade, não damos abertura, mas estão sempre ali fazendo aquilo que é possível dentro do que eu permito. Então, dentro do que eu permito, eu sempre vou estar acompanhado. Um outro fator que também é importante a gente destacar é a questão da consciência. A consciência, quando não está tranquila, ela também pode ser um fator de bastante perturbação quando a morte chega, né? na nossa família. Eu me recordo que quando eu tinha 17 anos, o meu tio ele foi visitar a gente lá em casa. Eu tinha acabado de voltar da escola e aí eu peguei meu prato de comida, fui almoçar sozinho, assistindo TV. Aí nem dei muita atenção pro meu tio. Né? Aí, acho que no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele faleceu.
foi uma dor horrível. E demorou para isso passar. Porque a consciência pesa. A consciência, ela joga pesado com a gente. Quando a gente não está em dia ali. Quando a gente está em falta com alguma coisa. Né? Então, muitas pessoas sofrem. Porque ao ver aquele seu ente querido ir embora. E sabendo que não fez tudo que podia. Mesmo falando que fez. Não, eu fiz tudo que podia. Mas a consciência está ali falando, não fez. Não fez, não. E isso dói. Isso é algo que causa muito desconforto. E a consciência, ela não precisa só estar tranquila quando o outro vai embora. Mas quando chegar a minha vez também. Quando chegar a minha vez, é fundamental que eu esteja com a consciência em paz. E consciência tranquila é dever cumprido. Não, eu fiz o que eu precisava ter feito, né? É claro que a gente raramente a gente vai ter feito tudo o que a gente precisaria ter feito. Nós vamos cometer erros, nós vamos cometer enganos, vamos pisar na bola muitas vezes, mas não significa que a gente vai estar com ela, que a gente vai ter limpado a barra sempre, né? Mas estar com a consciência tranquila é reconhecer os nossos erros. Quando a gente erra, é muito importante que a gente reconheça. Reconhecer já é meio caminho andado. É como se a gente tivesse feito muitas dívidas, o nosso nome estivesse lá no Serasa, no SPC, e está lá. Só que a partir do momento que eu renegocio, meu nome sai. Não sai de lá. Então, renegociar é quando eu reconheci o meu erro. Então, mas está lá, precisa ser pago, né? Então, quando eu reconheço o meu erro, não significa que está tudo certo, né? Mas para minha consciência, isso já vai, isso já me deixa em paz. Já é meio caminho andado. E aquelas pendências ali, elas vão ser pagas em futuras prestações. Eu preciso corrigir os meus erros, né? Não significa que eu vou ser punido, que eu vou para o inferno ou algo assim. Mas aquele que eu prejudiquei, eu vou ter que fazer um mal para cada bem. Na verdade, eu vou ter que fazer um bem para cada mal que eu fiz, né? Então, vou ter que limpar o chão que eu sujei. Outra coisa que também atrapalha muito é a questão do apego, né? O apego não só material, mas o apego às pessoas, né? Então, muitas vezes a gente sofre muito porque a gente se apega muito, e o apego não é algo benéfico, né? A gente confunde muito com amor, confunde muito com saudade, mas não, é só apego, muitas vezes. E é aquele sentimento de posse, e a gente precisa sempre recordar que o outro, ele não me pertence, ninguém pertence a ninguém, nem minha esposa, nem a minha filha, nem meu pai, nem ninguém me pertence, né? Nós estamos aqui vivendo experiências juntos, aprendendo juntos, uns com os outros, e depois a gente retorna, cada um retorna sozinho, né? A gente vem sozinho, retorna sozinho. Por mais que algumas vezes o desencarne seja em conjunto, né? Mas a gente vem sozinho. Cada um é tão canto, né? Sim. Mas os laços que são construídos verdadeiramente, eles são para sempre. Então isso tem que ser um conforto para mim. Eu não perdi aquela pessoa. Eu não perdi porque ela não é minha, primeiro. E porque os laços que a gente tem, eles são verdadeiros. Então, se eles são verdadeiros, eles são para sempre. A gente vai se encontrar de novo, né? O Espiritismo, ele proporciona umas experiências muito marcantes para a gente também, muitas vezes. E eu tive uma que, até um pouco recente, tive a oportunidade de receber a comunicação de um ente querido, né, que faleceu há pouco tempo. E ele disse que estava com muita saudade, e foi bem emocionante, foi muito bacana.
Foi num trabalho fechado aqui da gente de quarta-feira, em que a gente faz as vibrações para as pessoas enfermas, né? As pessoas que estão com alguma dificuldade. E eu tive a oportunidade de receber essa comunicação e foi muito emocionante. E eu me recordo que eu disse para ele, calma, logo a gente se encontra. Logo a gente se encontra. E eu acho que é bem por aí. A gente precisa ter em mente que as coisas são muito breves aqui nessa vida, né? Num piscar de olhos a vida já foi, né? já passou. E às vezes a gente se apega muito às coisas, mas as coisas são transitórias. É por isso que a gente sofre tanto. A gente sofre muito porque a gente se apega ao transitório. E quando a gente abre um pouco o nosso campo de visão e a gente começa a pensar num todo em que nós somos imortais, nosso espírito é imortal, a gente só está aqui vivendo uma experiência passageira, temporária, isso fica muito mais tranquilo. Aí eu me recordo das pessoas que eu perdi anos atrás, como foi e como tem sido ultimamente, quando aconteceu. Foi muito menos difícil, menos doloroso. Não vou dizer que é 100% tranquilo, né? Fulano foi embora, fulano morreu. Tem aquele choque, né? Mas é muito mais tranquilo, porque a gente precisa ter essa consciência de que logo a gente se encontra. Então é essa a mensagem que eu queria compartilhar com todos. Espero que cause boa reflexão. Certo? Então agora vamos nos acomodando de novo nas cadeiras, nos concentrando na prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Jesus. Ainda em estado de prece, vamos aguardando as mensagens que possam vir do plano espiritual, de acordo com as nossas necessidades e merecimentos.
meus amigos. Boa noite. Muito feliz por poder ter trazido hoje aqui esse meu amigo. Ele ficou tanto tempo pensando, vou ou não vou? É hoje, não é hoje? E acabou chegando. Seja bem-vindo. Venha ouvir a palavra. Ela acalma, ela instrui, ela faz com que a vida seja um pouco menos dura. Gostei de te ver aqui. Sempre pedi, sempre lhe incitei para que você pudesse vir uma vez só. Mas espero vê-lo outras vezes. Mais uma vez, seja bem-vindo. Venha. É bom, faz bem à alma, ajuda a transpor os precipícios que nós mesmos criamos. Volte sempre. Não só a esse amigo, mas a todos vocês. Voltem sim. É muito bom. Faz bem à alma. É um refrigério. Um pouco, uns minutos, que passa tão rápido. E faz tão bem. Que Deus abençoe a todos. Que Jesus esteja sempre presente em nossos corações, em vossos pensamentos, e que vocês deem mais ouvidos ao seu mentor, que está sempre lhe avisando. Não faça isso, cuidado com aquilo. Prestem mais atenção. Verão que tudo correrá melhor. Deus abençoe a todos. Que assim seja. Então, após esse presente que recebemos, todos esses presentes, vamos continuando concentrados e é o momento de doarmos o melhor que existe dentro de nós, os nossos corações, vibrando para aqueles que mais precisam. É o momento de vibrações. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus e, com a ajuda dos amigos espirituais, vamos vibrando pela paz mundial, que o amor se espalhe por toda a terra e que haja diálogo entre os homens em busca do entendimento e da justiça. Que os desencarnados recebam no plano maior a ajuda necessária para dar continuidade ao seu crescimento espiritual através do entendimento e do trabalho. Que os espíritos que estão reencarnando na Terra sejam recebidos com amor e educados no caminho do bem. Vibremos por todos aqueles que caminham pelas ruas sem destino. Que mãos amigas possam ajudá-los a encontrar o caminho da dignidade e o calor de um lar. Que todas as criaturas, nossos semelhantes, crianças, adultos e velhos, sejam sempre diante de nós irmãos dignos de respeito e ajuda fraternal. Contando com o amor do Pai, pedimos que fluidifique a nossa água e, por fim, pedimos por nós mesmos, pessoas ainda com muitos defeitos, mas também com grande desejo de sermos melhores. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
Bom, antes de encerrarmos, é sempre a gente recordar do Evangelho no Lar, né? Para quem ainda não faz. A gente tem ali o folhetinho explicando como é que faz, não precisa ser nada muito engessado, pode ser adaptado cada um à sua casa, ao seu... muitas vezes nem todo mundo em casa é espírita, pode ser de outras religiões, mas dá para adaptar, dá para fazer um texto simples, uma leitura simples, um breve comentário, uma oração de abertura, encerramento, e faz muita diferença, ajuda muito no equilíbrio da nossa casa também, né? Acho que é isso, então vamos à prece de encerramento. Depois a gente passa aos passes. Quem tiver em tratamento, volta, vai lá fora, toma uma aguinha, volta e toma um segundo passe. Vamos ao prece de encerramento. Vamos então encerrando nossos trabalhos de hoje, agradecendo o Pai Todo-Poderoso e todos esses nossos irmãos de luz que estiveram aqui presentes, nos dando essa força, essa paz, essa luz, para que possamos, cada um de nós, vencermos a nossa jornada, cumprir a nossa missão aqui diária, sejamos fortes e merecedores para vencer a nossa vida, que tenhamos um retorno à nossa casa, na santa paz do Senhor, tenhamos uma semana de paz, de luz, estaremos aqui na próxima semana, e que a paz do Senhor e do Divino Mestre esteja com todos nós. Graças a Deus e graças a Jesus.